Olá pessoal, estamos aqui na aula 10 fontes alternativas de energia. Bom, qual a função do retificador no carregador de baterias? Pesquisadinha aí, vai ser interessante. Bom, hoje nós vamos falar sobre o retificador, né? O retificador de bateria, o retificador, ele é uma das partes principais do carregador de bateria, né? Hoje nós temos tanto no no-break como nos retificadores, essas pontes, né, formato ponte de diodo e tal, né, que fazem com que carrega as baterias aí no sistema. No caso do sistema fotovoltaico, por exemplo, que já é em corrente contínua, tá, existe o controlador de carga, né, que faz essa transferência aí da corrente contínua para carregamento das baterias, né, no caso no sistema offline, na eólica também, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os retificadores. Então, o retificador, ele basicamente é composto por diodos, né, semicondutores, que fazem com que a tensão alternada vire tensão contínua, né? Possui um diodo em série, né, com uma carga, né? A tensão na carga corresponde à metade da onda inserida, né? Então, esse modelo de retificador aqui é um retificador de meia onda, né? Então, você temos aqui a tensão de entrada, né? E aqui a tensão de saída, né? Tem a tensão de saída. E a tensão de saída aqui, no caso, né? Você tem... Ele vai conduzir nesse ciclo aqui, certo? Conduzindo o ciclo positivo, aqui é o anodo e o catodo. Aqui ele está, o diodo em si está diretamente polarizado, né? Se ele está diretamente polarizado, então ele vai fazer o ciclo positivo, né? Então, quando ele estiver nesse ciclo positivo aqui, ele vai conduzir. Quando ele for para o ciclo reverso, ele não vai conduzir, ele vai cortar. É isso que acontece aqui. Cortou. Quando ele for para o ciclo positivo novamente, ele vai conduzir. Quando for para o ciclo negativo, ele vai cortar. Então, é assim que funciona aí o retificador de meia onda, ok? Bom, aí é um outro modelo aqui, né, de retificador de onda completa, né? Onda completa ele pode ser feito com 2 diodos ou com 4 diodos. Com 2 diodos, você tem um diodo para o ciclo positivo e um diodo para o ciclo negativo. Então, quando a tensão de entrada estiver no ciclo positivo, ele vai conduzir aí pelo diodo vermelho. Quando a tensão de entrada inverter o sinal, ele vai conduzir pelo ciclo negativo. E aí você vai ter aí um ciclo positivo, ciclo negativo, ciclo positivo, ciclo negativo. E nós vamos ter aqui na tensão de entrada, né? Ora vai ser positivo, ora vai ser negativo. E então a saída vai ficar o seguinte: quando o ciclo positivo for azul, vai conduzir no azul. Quando o ciclo for positivo no vermelho, vai conduzir no vermelho. Quando o ciclo for positivo no azul, vai conduzir no azul. Quando o ciclo for no vermelho, vai conduzir no vermelho. E aí você não tem mais aquela lacuna que tinha no meia onda, né? Então você tem já uma retificação aí completa. No diodo, né, com 4 diodo, né, você tem a mesma função desse, né, só que com uma qualidade um pouco melhor. A tensão de ripple desse retificador aqui é um pouco grande, ou seja, a tensão, a saída contínua aqui não sai com tanta qualidade como no retificador com 4 diodos. Então, 4 diodos é o seguinte: você tem aqui o ciclo positivo, né, e o ciclo negativo. Hora que é positivo, hora é negativo, hora que é positivo, hora que é negativo. Então, quando ele for no ciclo, ele conduz aqui
por esse sentido aqui, né? E o negativo conduz por esse sentido aqui, né? Da mesma forma aqui, da mesma forma. Quando for positivo, conduz aqui. E quando for negativo, conduz dessa outra maneira. Aí a diferença é o diodo, né? Como a gente já tinha falado em aulas anteriores, ele só conduz do ciclo do anodo para o cátodo, certo? Então, quando ele estiver diretamente polarizado, ele vai conduzir. Se tiver reversamento polarizado, não. Então, ele vai ter aqui, ó, vai conduzir no ciclo no azul, né? Quando estiver no vermelho, vai conduzir no azul, quando estiver no vermelho, conduzir no azul, vermelho. A diferença é que a tensão de Ripple aqui, que é a qualidade dessa tensão que vai ter na saída, vai ser um pouco melhor. Eu vou tentar descrever aqui para vocês entender o que seria essa tensão de Ripple. A tensão de Ripple seria isso aqui. A saída vai ser mais ou menos assim. Vai ter uma pequena variação, né? E aqui nessa variação a gente chama de tensão de Ripple, né? Que é uma tensão alternada que ainda está em cima da CC. Para esse caso aqui, com dois diodos, você tem um Ripple um pouco mais alto. Então você tem um Ripple já um pouco mais elevado. Fica contínuo? Fica, mas você precisa colocar um filtro muito mais robusto aqui na saída para poder diminuir essa tensão de Ripple. Então, assim, dependendo do que você for alimentar, se você for alimentar um carregador, se você for utilizar como carregador de bateria, talvez um diodo lhe atenda, né? Agora, se você for botar equipamentos eletrônicos para alimentar, ou se você for colocar para entrada do inversor de frequência, alguma coisa assim desse tipo, para retificar, o ideal é que você utilize um com 4, porque você tem uma qualidade aí, lembrando que a gente quer chegar, né, numa corrente contínua, né? Digamos que essa é a ideia. Então, de corrente contínua, esse aqui está mais próximo. Então, a qualidade com 4 diodos é melhor. Então, olha aqui. Nós temos aqui, né, agora com filtro, né? Não considerando o filtro, nós temos aqui um de meia onda, né? Então você tem aqui uma condução aqui no ciclo positivo, você tem uma lacuna e o outro no ciclo positivo, aí você tem uma outra lacuna. Essa lacuna é preenchida pela carga e descarga do capacitor aqui, ó. Então você tem um capacitor aqui de filtro, né? Que ele vai descarregar uma tensão em cima dessa lacuna. Então é como se eu preenchesse isso aqui com uma tensão, né? Com uma tensão. A tensão proveniente de quem? Desse capacitor aqui que ele vai descarregar. Ele vai carregar e descarregar. No momento da descarga ele vai descarregar e vai preencher essa lacuna de tensão. Então eu vou ter um ponto aqui, ó, daqui para cá. Então eu vou ter uma deflexão aqui. Vai chegar no outro ponto. Ele vai descarregar e vai ter isso. Então, a tensão de Ripple, ela vai ser uma tensão assim, certo? Tensão de Ripple. Aqui ainda vai ter aqui uma tensão de Ripple aqui, ó, que na verdade a tensão contínua seria essa, né? Então, essas lacunas que a gente está visualizando aqui, ó, ainda é tensão de Ripple, né? Ou seja, a parte que ainda não é contínua. Apesar que melhorou muito, né? Que aqui existia uma lacuna aqui embaixo, né? Existia uma lacuna aqui que foi preenchida pelo filtro do capacitor, ok? Eu não vou me ater muito a esses detalhes não, porque a gente tem disciplinas específicas para falar desse ponto aí. Então, assim, o carregador de bateria, o ideal é que ele tenha a menor tensão de Ripple possível, né? Para isso você pode fazer uma ponte de diodo bem mais... Se você faz uma ponte de diodo com 4 diodos, você não precisa ter um filtro tão robusto como esse. Esse aqui é um filtro bastante robusto, só tem um diodo e um filtro, né, para tentar atingir uma tensão um pouco mais próxima aí da corrente contínua. Então nós temos aqui um transformador, geralmente, né, a fonte AC, um transformador
que rebaixa um pouco esse nível de tensão, entra no retificador, o retificador retifica, né, retifica para o ciclo positivo ou para o ciclo negativo, dependendo da polarização que você queira, né. Aí você tem aqui o filtro, que vai fazer com que ele fique um pouco mais contínuo, tá? E aí você tem um regulador de tensão DC, que esse regulador de tensão DC, ele serve para manter a tensão. Por que isso? Vou explicar aqui. Nós temos aqui uma tensão AC da rede, CA normal. Eu reduzo um pouco essa tensão para poder trabalhar. Vamos supor que isso aqui fosse 220. Aí eu baixei isso aqui para 12 volts. Retifiquei 12 volts, que é alternado, retifiquei para contínuo, com diodos. 12 volts CC. Coloquei no filtro. 12 volts CC. Vamos colocar CC aqui com filtro. E o regulador de tensão é o seguinte, vamos supor que minha carga aqui, ele tem que ser alimentado no máximo em 5 volts. No máximo em 5 volts. Então o regulador de tensão vai me manter a saída de 5 volts CC. Porque se essa tensão aqui aumentar aqui para 250 volts, aqui vai aumentar, essas tensões vão aumentar e aí acaba queimando os meus equipamentos. Então o regulador de tensão é essencial aí para fonte de corrente contínua, ok? Então vamos no nosso exercício e até a próxima.